Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor que nos apresentou esse tema tão importante, aos jurados que cederam parte do seu tempo para virem nos auxiliar nessa fase acadêmica e aos nossos colegas de sala que de fato estão aqui, que se envolveram e dão a devida importância para tal tema dessa realidade. Então, primeiramente, é um bom caminho nós começarmos com a legislação, com a Constituição Federal, que afinal de contas é a lei máxima do nosso país. E essa lei, e essa Constituição, é que delimita que nós nos colocamos na posição de um Estado social e democrático de direito. A partir do momento em que nós nos colocamos nessa posição de Estado social e democrático de direito, nós dissemos para um mundo que o primeiro ponto em que nós sempre vamos olhar e que sempre deve ser olhado é para a sociedade, é para o povo. E a partir dessa Constituição que são delimitados os direitos fundamentais dos indivíduos, tão necessários para a regulação, para o exercício não só da cidadania, mas da sua humanidade propriamente dita. São esses o direito à vida, o direito à igualdade de tratamento, de expressão, direito à segurança e o direito à dignidade humana. E é por isso que o nosso grupo é a favor da regulamentação da prostituição. E prostituição de fato, não profissionais do sexo, como muitos podem ter ouvido. Porque acreditamos que o primeiro passo para efetivar a dignidade humana das pessoas é reconhecer a realidade, sem procurar maquiá-la, sem procurar romantizá-la, é encarar os fatos, é encarar a realidade, é a prostituição. Inclusive, a prostituição sempre foi criminalizada na sociedade brasileira, sempre foi criminalizada no mundo. Mas é importante ressaltar que a prostituição nunca foi um crime. Mas, mesmo assim, a sociedade a considera a responsável por todos os desvios morais, a responsável por todos os elementos pejorativos que vão denegrir a sociedade. E, portanto, é bom esclarecermos que, nesse debate, gostaríamos de ausência de moralismos. Porque é a mesma sociedade que tanto fomenta, que tanto requer esses serviços sexuais, que requer essa atividade, é a mesma sociedade. E a primeira que vai virar as costas para essas profissionais. É a primeira que decide virar as costas, que decide fechar os olhos e colocá-las à margem da sociedade. E assim elas permanecem excluídas, abandonadas, ignoradas. Então é muito importante, no início desse debate também, deixar muito claro a regulamentação da prostituição, porque é da prestação de serviços sexuais e não da exploração sexual. A prestação de serviços sexuais deve ser feita por toda pessoa maior de 18 anos, absolutamente capaz, que voluntariamente presta serviços sexuais mediante remuneração. Dessa forma, é completamente vedada a prática da exploração sexual, que envolve a apropriação total maior de 50% do rendimento do serviço sexual por terceiros, que envolve o não pagamento pelo serviço sexual contratado, e forçar alguém a praticar prostituição mediante ameaça, coação ou grave violência. Bom dia a todos. Gostaria de continuar o discurso quebrando essa ideia de que a prostituição, por via de regra, é uma opção. De fato, essa ideia é no mínimo ingênua, isso não existe. De fato, não é uma opção, mas sim um recurso, um apelo à garantia mais segura de melhores condições de existência, de vida, de um melhor sustento econômico. É uma oportunidade minimamente rentável, um apelo a um serviço que possa garantir esses recursos, esse sustento econômico, a uma parcela completamente marginalizada da nossa população. Que parcela? Mulheres, cis e trans, travestis, por exemplo. Camadas que são marginalizadas, assoladas por problemas como abuso, discriminação, baixos níveis de escolaridade, condições precárias de existência, de vida, de sustento econômico. Em relação à questão das trans, por exemplo, um ponto central
da regulamentação da prostituição. A Agência Nacional de... A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais estima que 90% dessa população, essa é uma estatística absurda, surreal, estima que 90% dessa população trabalhe em meio à prostituição, tenha que recorrer a esse meio da prostituição para se sustentar, para garantir seu sustento econômico. Isso é realmente absurdo, é algo surreal, que essa população, 90% dessa população, tenha que recorrer a esse método, essa função, essa profissão, que hoje não é regulamentada no Brasil. Que é uma profissão cercada por abusos, por discriminação, é uma profissão muito insegura, falta muita proteção para aqueles e aquelas que recorrem a ela para seu sustento. Dessa maneira, nós defendemos essa regulamentação da prostituição. Na medida que essa regulamentação viria a proporcionar uma fiscalização maior dos ambientes de trabalho, tanto em casas quanto nas ruas, independentemente. E, portanto, poderia mais efetivamente garantir a proteção dessas pessoas. Pessoas que existem, são sujeitos de direito em nossa sociedade e que merecem sua devida proteção contra abusos e discriminação em meio à sua função, à sua profissão. Ela chegou quando eu era menina. Uns chamam de morte, para outros é vida. Pouco eu sabia da triste rotina, morte e vida uterina. Pois já forjou o seu sorriso e fez do mesmo profissão. A vida é sempre aquela dança, onde não se escolhe o par. Por isso, às vezes, ela cansa e senta um pouco para chorar. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um. Maldita Geni, maldita Bruna, maldita Gabriela. Viviane, maldita Letícia, maldita Elisa, maldita Teresa. Aqui, ninguém nega que o maior problema que enfrentamos aqui é o machismo e a sociedade patriarcal. E é justamente por isso que lutamos pela regulamentação da prostituição. É uma triste hipocrisia aqueles que acham que lutar contra a prostituição é ficar sentados, de braços cruzados. Onde já se viu lutar pelo direito das mulheres e ficar de braços cruzados, sentados, esperando o status quo cair sozinho? Eu nunca vi isso. É muito fácil defender a não regulamentação da prostituição, quando não se está lá todos os dias, à noite, sozinha, junto com qualquer tipo de pessoa que aparecer, vulnerável, marginalizadas, sem nenhum respaldo da lei ou sem nenhum respaldo judicial. Obrigada. Acabou. Pode começar? Bom dia a todos, aos jurados, a outro grupo e ao professor. Queríamos também agradecer por essa oportunidade e pelo auxílio que os nossos monitores tanto nos deram durante essa difícil decisão. Em defesa das prostitutas, deve-se ser contra a regulamentação da prostituição. Dignificar a prostituição como um trabalho não significa dignificar a vida da mulher, mas sim dignificar a vida da indústria sexual. A redação dada pela Lei 12.015 de 2009, capítulo 5º, que não criminaliza a prostituição nem o pagamento pelo sexo, criminaliza, assim, a exploração sexual, a indução de alguém a essa ou o impedimento de que alguém a abandone. E isso inclui as casas de prostituição. É válido mencionar aqui que a definição de exploração sexual dada pelo outro grupo é a que consta no projeto de lei Gabriela Leite. Com o projeto, a exploração sexual será institucionalizada. Sem alternativas, as prostitutas serão submetidas à escravização do próprio corpo como forma de sobreviver. Distribuídas pelas ruas, coagidas pelos cafetões, submetidas à humilhação e violência por parte dos clientes, vendem o próprio corpo, porque, na maioria das vezes, não lhes resta mais força ou como vender sua própria força de trabalho. O mesmo Estado que nega saúde, educação e emprego para as mulheres e torna a prostituição como uma das únicas opções viável economicamente, garantiria os direitos a essa, como quando escolher a profissão como uma prostituição regulamentada? Falacioso.
Combate-se diariamente o machismo, o preconceito contra os LGBTs, o abuso sexual, a subjugação do sexo feminino ao masculino, os salários desiguais a oportunidades iguais. E defende-se tamanho retrocesso? Um projeto que regulamenta a exploração sexual e a objetificação do corpo da mulher? Vocês, mulheres aqui presentes, sentiriam-se representadas por um projeto idealizado e votado majoritariamente por homens? Nós andamos na rua com medo. Medo do que está atrás, medo do que podem fazer contra a nossa vontade, medo do desconhecido. E é dever do Estado garantir a segurança como um fundamento, como valor supremo da nossa sociedade fraterna. A nossa Constituição Federal foi promulgada sobre a proteção de Deus. E é mais com a proteção dele mesmo que contamos depois das 10 da noite. Eu não sei como é me prostituir. Eu não sei como é vender meu corpo ou como é esperar que alguém me escolha na beira de uma estrada. Mas eu sei o que é ser mulher nesse país. Eu sei o que é ser discriminada, eu sei o que é ser abusada, eu sei o que é ser desrespeitada. Calma aí, eu travei. Eu sei o que é ser acusada de um crime de estupro e não ser considerada a vítima. Num país onde diz que respeita, no artigo 5º, o princípio da igualdade. Na Holanda, lá, eles regulamentaram a prostituição. As casas de prostituição foram legalizadas. E sabe aonde que essas mulheres foram parar? Acho que os jurados estão vendo agora. Em vitrines. É isso mesmo. Elas foram parar em vitrines. Agora os bordéis expõem as suas peças. E sabe quem são essas peças? São as mulheres. São as prostitutas. É isso que a gente quer para o futuro do nosso país? Um país tão desigual, tão machista e segregado? Aonde está a dignidade dessas mulheres? Alguns dizem que não é nenhum mal. Elas escolheram estar ali. E quando eu falo em escolha, eu também estou falando em igualdade do poder de escolha. Quer dizer, então, que elas tiveram acesso à escola, à faculdade, cursos profissionalizantes e dentre todo o leque de profissões, elas escolheram ser prostitutas. É isso mesmo? Então, por que 88% delas querem mudar de vida? Porque 48% delas não têm nem o ensino fundamental completo. Realmente, a prostituição não é escolha. A prostituição é realmente a falta da escolha. Sabe por que a prostituição existe? A prostituição existe porque foi colocado na nossa sociedade que pode se comprar o corpo de mulheres, de crianças, de transexuais. E legitimar isso é falar para elas que elas têm que se submeter a isso, que elas podem ser compradas, usadas. Imagine você andando num shopping, olhando para uma vitrine e vendo uma mulher ali. Você pode comprar, usar e depois descartar. Aonde está a dignidade dessas pessoas? Aonde está o princípio de igualdade dessas pessoas? O Estado não deve legitimar isso. O Estado deve propor políticas públicas para resgatá-las de lá. É necessário denunciar quem é realmente o grande beneficiado com a regulamentação da prostituição. É o cafetão. O que está proposto na PL não beneficia de fato as prostitutas. Os benefícios para elas, a PL não prevê políticas públicas especiais que garantam que elas não vão ser violentadas, que elas não vão ser marginalizadas. Elas vão ser, muitas vezes, vão ser violentadas pelos próprios cafetões. A PL, ela tenta descaracterizar a prostituição como exploração sexual. Descaracterizar a prostituição como exploração sexual? Exploração sexual consiste em trocar dinheiro por práticas sexuais. Portanto, a PL é, na realidade, um disfarce para a despenalização da cafetinagem. É uma tentativa de legalizar o explorador. É uma tentativa de alimentar um sistema lucrativo de exploração às mulheres para satisfazer a sexualidade masculina, legitimando o sexo como mercadoria. Como os senhores podem ver, eu não sou mulher. Não sei o que é ser mulher, não sei o que é ser abusada, não sei o que é ter medo de sair na rua sozinho depois das 10 da noite. Mas uma coisa eu sei. Eu sei reconhecer a exploração que existe. Sei reconhecer que a minha realidade é muito diferente, infelizmente, da realidade das minhas colegas, que de forma tão brilhante, iniciaram a discussão desse tema. Mas eu tenho que falar aqui que, sabendo isso, sabendo dessa realidade,
eu me vejo obrigado a me posicionar contra este projeto de lei, a me posicionar contra a regulamentação da exploração sexual. Os senhores podem falar o que os senhores quiserem, podem falar que é exatamente que a iniciativa é exatamente o contrário, que na verdade não se deseja legitimar a prostituição, legitimar a exploração, deseja-se ao contrário proteger as mulheres que o praticam, proteger os travestis, os transexuais, mas isso não é verdade, nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos, como já foi exposto aqui, que este projeto de lei, esta iniciativa apenas virá proteger quem já é protegido. Os senhores podem dizer, não, haverá fiscalização, haverá mecanismos para garantir que as mulheres não serão exploradas. Eu pergunto, que mecanismos, que fiscalização? Em um país onde não se consegue controlar a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, como os senhores esperam garantir que mulheres não serão exploradas? No interior do Pará, até aqui mesmo na cidade de São Paulo, mulheres estão sendo exploradas agora. Como os senhores conseguem me garantir que isso não vai continuar acontecendo de uma maneira ainda pior, ainda mais gritante? E eu não falo isso apenas achando, com base no achismo, com base na minha opinião. Eu falo isso com base em exemplos práticos, observando o nosso país, a realidade do nosso país, e observando nações onde essa medida já foi instituída. Holanda, como citado pela minha colega, Alemanha. Nesses países, a exploração sexual aumentou, nós temos dados que comprovam isso. Mulheres expostas na vitrine, mulheres sendo exploradas, bordéis aflorando em cidades. É isso que os senhores querem no país? É isso que os senhores querem? Mais exploração para as mulheres? A proteção do cafetão? A legitimação da exploração das prostitutas? Não é isso que nós queremos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para garantir que isso não vai acontecer. Prostituição é dupla exploração. É exploração pelo patriarcado e exploração pelo capital. E mais do que isso, perpetua a cultura do estupro, fazendo com que homens continuem usando a imagem da mulher como mercadoria e aproveitando delas como bem entendem. Ao longo da história, as mulheres serviram e fizeram o que os homens bem entenderam. As mulheres sempre abdicaram de seus desejos e de suas vontades a critério do homem. O fato da prostituição tornar-se regulamentada apenas reforça essa ideia. Que o corpo da mulher serve para ser explorado e serve para o prazer do homem. Os fatos corroboram com a cultura do estupro e a hipersexualização do corpo feminino, considerando que a prostituição é nada mais nada menos que um estupro pago. Pois a mulher está em posição vulnerável após longas horas de trabalho, cansada, dolorida e esgotada. Não é de se esperar que, após tudo isso, ainda acreditem que ela queira esse serviço. Que apesar de estar ciente do que está acontecendo, ela queira consentir com tudo o que acontece entre as quatro paredes que ela está com o seu cliente. Abuso sexual vai muito além da discussão do consentimento, mas qualquer prática que viole o corpo humano e que a mulher não se sinta confortável com aquilo. A prostituição é estupro pago, exploração do corpo das mulheres. Vocês são contra o estupro? Então por que vocês são a favor da prostituição? Se vocês são contra o estupro, por que vocês querem regulamentá-la? Prostituição é estupro pago. Encerramento, alegações finais. Bom, a outra parte falou bastante de realidade. Então, diante da realidade que vocês falaram e da situação que a gente vive, ou seja, marginalização da profissão, se vocês não defendem a regulamentação para melhorar a situação, qual medida prática e eficiente vocês propõem? Ou defendem que o Estado simplesmente se poupe de tal trabalho fechando os olhos? Antes de mais nada, nós temos que garantir que a prostituição não seja uma escolha, entre aspas, não seja uma opção única. Nós temos que criar medidas para garantir que mulheres, travestis, transexuais tenham reais opções de vida. Essa, para nós, é a principal solução. Vocês falam que a prostituição é uma falta de escolha. Então, qual seria essa opção? Que ela não se visse como a única opção a prostituição.
Sabe o que é uma medida que vai evitar isso? Ver o projeto do Haddad, que garantia dar um salário mínimo para os travestis que quisessem estudar, para que eles tivessem a condição de manter a sua vida numa condição digna. Isso sim é uma medida que vai impedir que a prostituta e que os travestis tenham que cair nessa situação. Vocês ficam falando em medidas paliativas que não vão fazer nada. Vocês estão falando que vocês querem impedir a exploração sexual, só que o que vocês estão querendo fazer é atribuir legitimidade a essa exploração que acontece todos os dias na realidade da mulher brasileira. Na Holanda, a gente observou que até 2000, a gente fecha os olhos para a exploração sexual das crianças, a exploração infantil. Na Holanda, depois da regulamentação, a partir de 1995, a exploração infantil aumentou de 4.000 para 15.000 crianças exploradas. Qual é o projeto que vocês propõem que o Estado faça num dos países onde a exploração infantil é uma das mais gritantes do mundo? Qual que é a política que vocês acham que deveria... Como que vocês acham que um Estado ineficaz, já atualmente, sem a legalização da prostituição, conseguiria atuar nisso? Bom, primeiramente é bom a gente ter em mente que, quando se trata de estatísticas, é sempre bom ter muito cuidado, porque estatísticas são meros números que podem dizer muito e, ao mesmo tempo, podem não dizer nada. No caso, estatísticas informando que o tráfico de pessoas, o tráfico infantil, cresceram, ela é muito suspeita e ela deve ser analisada com muito cuidado. Porque de duas, uma, ou ela é incrivelmente falaciosa e não corresponde com a realidade, ou ela corresponde, na verdade, sim, com a realidade, mas ela foi mal interpretada. O que significa? Significa que se nós temos acesso a essa informação de que o tráfico está aumentando, pode significar que a informação finalmente está chegando. Na Holanda, a prostituição foi regulamentada. Quer dizer que, assim, os órgãos têm mais informações. É possível conhecer melhor o que está acontecendo no subúrbio dessa... 2 minutos. Então, é uma situação que... Bom, eu queria deixar bem evidente, que eu acho que a outra parte não entendeu, a nossa parte não está defendendo prostituição infantil. Prostituição infantil é crime e ninguém defende isso. Não passa... Assim, você fala da prostituição e regulamentar isso, você não está fazendo com que as crianças sejam prostitutas. A gente não defende isso, isso é crime. Queria deixar bem claro para outra parte que isso é crime. Novamente ressaltando, as estatísticas podem indicar que a informação está chegando, que o acesso à justiça está chegando, porque assim há mais denúncias e assim há uma possibilidade mais concreta e realmente eficaz de fazer a diferença, de tomar uma atitude. Sem essa regulamentação, não se tem informação. Sem essa regulamentação, nós permanecemos às escuras e só mantém na clandestinidade. E clandestinidade por clandestinidade não impede uma atividade tão perigosa de continuar existindo. Bem, esse ponto que a Sumai colocou sobre o fato de que o aumento pode ser uma consequência da conscientização e talvez muitas pessoas que lá não tenham outras opções, veem na prostituição um meio mais seguro, uma vez que está regulamentada. Outra coisa, prostituição infantil não existe. O que existe abaixo de 14 anos é estupro e entre 14 e 18 anos é abuso sexual. Então, não tentem associar, sendo que as premissas são completamente diferentes da prostituição. Outro dado, relativo à Holanda, um país completamente diferente do nosso, uma estatística recente, uma vez que a medida foi implantada em menos de 20 anos, e temos também em comparação o país Nova Zelândia, que regulamentou a prostituição há 13 anos, e talvez a Duda tenha mais propriedade. Cadê os dados, então? Não houve exato, não teve nenhum aumento, nenhuma diminuição da atividade. Entretanto, as prostitutas, num depoimento que a gente viu no TED Talks... Quer que eu faça da saúde? Cadê? A gente vai fazer uma agora. É isso?
Não tem réplica. Tem pergunta e resposta. Tá, posso fazer a pergunta? Com a regulamentação, agentes de saúde teriam maior espaço para atuarem efetivamente na instrução das prostitutas, o que as traria maior poder de argumento para obrigar clientes a usarem preservativos e outras formas de prevenção contra a disseminação de DSTs. Tendo em vista o aumento de número de doenças como sífilis e HIV, e tomando como base a posição de vocês, como vocês encaram a questão de saúde pública com foco na situação das prostitutas? Antes de responder efetivamente a questão, eu queria ler aqui um trecho do programa do Conjunto de Nações Unidas para o HIV, convocado pelo PNUD, que está no projeto de lei que é defendido pelo grupo oposto. Por exemplo, as leis e os costumes legalmente tolerados, ou seja, a prostituição, que falham em proteger mulheres e meninas da violência, aprofundam as desigualdades entre gêneros e aumentam a vulnerabilidade ao HIV. As mulheres serão submetidas a exames, mas e seus clientes que já forem contaminados? Elas terão propriedade para fazer com que eles usem preservativo? Baseado em que vocês acreditam nisso? Que se eles não usarem, elas poderão denunciar na delegacia da polícia ou até o próprio cafetão, que não se preocupa com isso? Só um minutinho. O homem, ele tem sim poder sobre a figura feminina. E durante o sexo, em prol do próprio prazer, ele vai aceitar usar a camisinha por algo que ele está pagando e quer que seja do melhor jeito possível? Que absurdo. Até porque ele não tá nem aí. Quem é que vai olhar se ele usou preservativo? Quem vai ser a prostituta que vai falar não? Ela não vai receber o pagamento? Ela vai negar um cliente por causa disso? E se a gente tem caso na nossa própria faculdade de homem que pressiona a mulher a não usar a camisinha e acaba cedendo, imagina uma prostituta que tá precisando disso para sobreviver. Não só isso, como também existem doenças sexualmente transmissíveis que não podem ser passadas até com camisinha, como HPV, que pode ser transmitidas por qualquer ferida na pele. No mais, nós conhecemos que a saúde do Brasil, inclusive, é muito falha. O aborto não é legalizado aqui. O aumento da gravidez no meio das prostitutas aumenta muito. Nós sabemos disso. Aumenta a exploração sexual. O que elas farão? Aborto ilegal? Aumenta as mortes da prostituta? É isso que nós queremos? Quando a mortalidade das mulheres já é muito grande, vocês querem aumentar isso? Cabe ainda mencionar que com a regulamentação da prostituição não é apenas o cliente que irá pressionar a prostituta para que não seja necessário usar preservativo ou que não seja necessário um tratamento digno, humano. Haverá também a figura do cafetão, que como nós já expomos aqui, como os senhores muito bem sabem, é um explorador. É um indivíduo que explora o trabalho das mulheres transexuais e travestis. Eu pergunto aos senhores, o que os senhores acreditam que irá acontecer caso um cliente reporte a um cafetão que a prostituta não o satisfez, foi muito chata, fez muito mimimi, não o deixou se satisfazer como queria? Vocês acham que o cafetão irá aceitar isso de bom grado? Ela tem o direito de fazer isso, ela tem vontade, eu como cafetão, como explorador, acredito que a prostituta, minha propriedade, pode ter vontades, pode ter direitos. Senhores, por favor, nós sabemos muito bem que nesse contexto a prostituta estará sendo explorada tanto pelo cliente quanto pelo cafetão. Não é pergunta, é resposta. Olha a pergunta agora. A minha pergunta é assim. Eu quero saber como vocês acham que vai ser garantida a fiscalização de todas essas propostas de legitimar, garantir direitos à prostituta. Se até a polícia é machista, vocês falaram que não pode confundir o moralismo aqui, mas o direito está entrelaçado com a moral, a polícia é moralista, a polícia é machista. Quem diz que ela vai respeitar as prostitutas, entendeu? Em relação a prostituição infantil, vocês falaram de não fechar os olhos, mas e fechar os olhos para a prostituição infantil que acontece todo dia? Propor a regulamentação da prostituição é contribuir para que isso aumente também. Vocês têm que ter propostas para que isso não seja possível. Então eu quero saber quais são as propostas para fiscalizar isso, impedir que crianças sejam vendidas, usadas, porque sim, é crime, a gente sabe disso. Agora a gente quer saber como que vocês vão impedir isso. É isso que a gente quer saber. Até porque a gente tem o judiciário que fala que meninas de 12 anos são jovens moças. São esse o judiciário que vai dar o amparo para elas? Acabou.
Eu faço questão de gastar parte do tempo da nossa resposta para deixar bem claro, como vocês presumiram, mas não é verdade que a gente não está aqui defendendo a PL. Na realidade, a gente está defendendo a regulamentação e isso pode acontecer um projeto futuro diferente, suprindo todos os tampões, os buracos enormes que existem na PL. Tá. Agora a Olivia vai falar um pouco do machismo, mas lembrando que ninguém vai estar... eu não consigo ver como a regulamentação da prostituição, que é uma profissão já legal, já permitida, se relaciona com a questão do abuso sexual de menores. Sendo que isso daí, gente, é caso de polícia. É uma coisa completamente diferente. Eles merecem uma atenção muito maior do que serem associados com a regulamentação da prostituição. É exatamente isso que minha colega acabou de dizer. Eu gostaria de reiterar que não existe prostituição infantil. O que existe é exploração e abuso de menores. Isso não está em pauta. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas maiores de idade. E, além disso, não consigo entender como vocês falam de exploração, colocam a mulher nesse papel de vítima absoluta e falam da exploração e não defendem uma regulamentação por parte do Estado. O Estado, numa sociedade como a nossa, numa sociedade machista, como os senhores mesmos colocaram, tem o papel de proteger e defender e não deixar uma exploração rolando solta. Os senhores citaram, inclusive, exploração pelo capital. Uma maneira de impedir a exploração pelo capital é regulamentar um serviço. Os mercados devem ser regulamentados, senão a exploração continua rolando solta. É extremamente utópico falar dessa maneira de mulheres exploradas sem propor uma maneira de auxiliá-las. Vocês perguntaram se é esse governo, se é esse judiciário que vai regulamentar, que nós esperamos que vá falar em nome das prostitutas. Não é esse governo. É o governo que nós defendemos. É o governo após a regulamentação. Como eu disse inicialmente, ninguém aqui nega o machismo. Ninguém aqui nega uma luta contra o machismo e a sociedade patriarcal. Ninguém aqui nunca disse que não precisamos lutar contra ela. As lutas se dão juntas. As lutas se dão unidas. E as duas coisas têm que acontecer o mais rápido possível. Ou vocês acham que vão lutar pelo patriarcado e ele vai cair sozinho, parado em seus colos? Não vai ser assim que vai funcionar. Rapidinho, vocês dizem desconfiar tanto assim do Estado para fiscalização, mas vocês realmente acreditam que o Estado, de uma hora para outra, como nunca fez antes, irá promover educação, acesso à saúde, à educação, a essa parcela da população marginalizada? Eu queria entender qual que vocês estão enxergando dois Estados, não é possível, porque é o mesmo. Não foi a pergunta. Como vocês fizeram várias perguntas e, na verdade, era só palavrinha. O trabalho dignifica o homem. Este preceito é um dos alicerces da sociedade contemporânea, de acordo com o qual o caráter do homem depende substancialmente do trabalho. A regulamentação é, assim, o meio institucional de quebrar o tabu e o preconceito contra a prostituição. Dado que vocês vão na contramão disso, qual é a solução apresentada pelo grupo para combater a discriminação das prostitutas cis e trans? Então, bom, eu só queria dizer que, primeiramente, a prostituição ela não é discriminada porque ela não é regulamentada. As pessoas já discriminam a prostituição desde que ela surgiu. Eu acredito que para pessoas que exercem essa profissão, tanto mulheres como trans ou travestis, ter essa profissão escrita na carteira de trabalho não vai diminuir em nada o preconceito. Elas já não conseguem emprego por não ter uma educação formal, vão conseguir, sem educação formal e com o nome prostituição na carteira de trabalho? A Keila Simpson, vice-presidenta trans da Associação Brasileira de Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Trans, diz: 90% da população trans trabalha na prostituição porque não teve uma educação formal. Se não houver essa facilidade aos trans nas escolas, certamente eles irão abandonar os estudos. O que a gente propõe, então? Uma facilidade para os trans nas escolas, uma facilidade, incentivo para que as pessoas de menor renda consigam aproveitar os estudos e não cheguem à idade de começar a trabalhar e não tenham oportunidade em lugar nenhum.
Vocês só mencionaram também que regulamentar combateria a exploração, como se os serviços terceirizados que a gente encontra por aí fossem não explorados. O Miguel Reale, ele diz que o direito e a moral, eles têm um campo de intersecção. Vocês realmente acreditam, assim, nesse mundo utópico, que se o direito ele regulamentar, ele vai estar realmente nessa área que toda a sociedade vai passar a aceitar e vai parar de discriminar? Bom, é conto de fadas achar que tudo que o direito regulamenta, a sociedade vai se dar com toda a facilidade e vai parar com preconceito que também não é só realizado pelos agentes estatais, mas em todos os dias na nossa sociedade. Apenas sumarizando, que foi muito bem posto pelos meus colegas, é impossível que nós, aqui, apenas com uma iniciativa como essa, consigamos acabar com o preconceito existente contra prostitutas. O que nós podemos é propor medidas educativas, propor medidas, como foi muito bem posto pelos meus colegas. E apenas lembrando, reforçando o que foi dito aqui, apenas a positivação de algo não o torna melhor aceito pela sociedade. Nós muito bem sabemos disso. Outra coisa, eu acho assim, o Estado, ele não deveria querer diminuir a discriminação ou da prostituição. Porque imagina vocês, mulheres, jogadas numa cama, sendo usadas, sem alguém olhar na sua cara, sem alguém saber o seu nome. Entendeu? Eles sentiam prazer e você, o nojo. Você é obrigada a isso? O Estado tem que discriminar essas pessoas? É isso que a gente quer? Ou a gente quer um Estado que tire essas pessoas dessa situação? Que dê um estudo, uma profissão digna de um ser humano? Vocês questionaram como a gente combateria o preconceito que prostitutas, mulheres trans, não importa, enfrentam, mas a regulamentação, então, é a proposta. Vamos escrever isso na carteira de trabalhos dela e ver em quantos lugares vão falar, nossa, pelo menos você tem uma carteira de trabalho assinada. E a profissão... Acabou o tempo? Última pergunta de vocês. Posso fazer a pergunta? Pensei em uma muito boa. Foi definido por vocês, então, que nós temos que encarar a realidade. Então, vamos encarar a realidade, se essa é a melhor forma de nós entrarmos nesse mundo. Vocês, então, entendem que jamais, então, com a regulamentação, vai ocorrer o estupro. Vale colocar que eu quero entender a ideia de vocês para, existindo a Lei Maria da Penha já positivada, não foi diminuída a ideia dos homens estarem batendo nas mulheres de forma alguma, como todos podem saber. Como vocês acham, se já existe no Brasil uma lei como a Maria da Penha, que já se mostrou que não foi tão eficaz, me explica, como vocês acham que regulamentar a prostituição vai funcionar? Como regulamentar a prostituição vai fazer a mulher não ser vista como objeto? Vai garantir a igualdade entre os sexos? Me explica isso, porque eu tô vendo aqui retrocessos de direitos femininos, da luta feminina. Eu quero saber como vocês acham que a mulher não vai ser vista como objeto. Porque, pra mim, vender o corpo é exatamente falar, me compre, eu sou um objeto. Acabou. Primeiramente, eu quero lembrar que o outro lado aqui está falando de diversos pontos que nós nem tocamos. Primeiro começaram a falar do PL Gabriela Leite, que ó. Outra coisa, na verdade os senhores acham que a Lei da Maria da Penha não precisava, então, que é inútil? Que não foi um avanço? Eu não estou entendendo. Se não funciona, é justamente por isso que queremos mais. Nós queremos mais regulamentação. Se uma não funciona, pois muito bem, precisamos de mais. Vai ficar assim, parado, de braços cruzados? E defender o quê, então? Defender o quê? Ficar esperando. Se a Lei Maria da Penha realmente não é tão eficiente quanto deveria ser, como era antes dela? Com certeza pior, porque agora, pelo menos, você tem a opção de tentar. É isso que a gente quer dar uma oportunidade, uma chance para que ela consiga, pelo menos, lutar pelos direitos dela, para combater a exploração que ela possa vir a sofrer no exercício da sua profissão. Então, com a regulamentação, tudo bem, realmente não é perfeita. Ninguém aqui falou que iria ser, ninguém aqui negou o machismo, ninguém aqui negou nada dessas coisas. Entretanto, a gente coloca que a regulamentação é uma medida eficiente e real para um problema real e urgente. Então, o que seria da regulamentação se não uma oportunidade? Talvez não seja a melhor delas, mas pelo menos é melhor do que nada. Bom,
Eu queria dizer que vocês alegam da realidade. Eu também vou partir para a realidade. A proposta de vocês é o quê? Não regulamentar e investir em educação? Eu também apoio que seja investido em educação. Só que investir na educação é medida a longo prazo. Todo mundo sabe disso. Eu não vou começar a investir hoje na educação e todo mundo vai deixar de ser prostituta. Você tem que criar medidas a curto prazo e também a longo prazo. Não adianta fechar o olho para o curto prazo e só pensar no longo prazo. É exatamente o que a minha companheira acabou de dizer. Como a senhora fala com tanta emoção, mulheres estão sendo exploradas, mulheres estão morrendo. A senhora foi conversar com uma dessas mulheres neste momento para saber o que elas pensam sobre isso? Para saber a necessidade? Olha, e sinceramente me frustra muito que profissionais do direito, como as senhoras, usem de tom jocoso, ridicularizem, diminuam o papel do direito, diminuam a importância da Lei Maria da Penha, que pesquisas já mostraram que é a lei mais conhecida por todos os brasileiros. Sim, naturalmente, deve ser muito aperfeiçoada. E uma comparação um pouco esquisita, vamos combinar, porque é uma lei que se trata de direito penal, e aqui nós estamos querendo regulamentar. São contextos bastante diferentes, mas, claro, tudo se trata de um mesmo problema, que é uma sociedade machista e patriarcal. E a senhora falou também que o direito não tem força para mudar a moral da sociedade? A senhora não acredita no direito? O que está fazendo aqui, então? Peço desculpas, mas o direito tem muita força. O direito pode produzir muita mudança. Agora eu vou abrir a possibilidade... gente, eu vou abrir a possibilidade dos jurados, corpo de jurados. Jurados, vocês querem fazer as perguntas? Vocês podem fazer perguntas. Aqui na frente, vem. Vou contar que essa aqui, a jurada é Elisa. Tá, bom dia a todos. Parabéns aí pelo júri que está desenvolvendo, que está bem acaloroso. Interessante, discussão bastante interessante. E a minha pergunta vai para os que não defendem a legalização e a regularização da prostituição. E é uma pergunta que já foi suscitada pelo grupo a favor e que eu achei que seria muito interessante ser respondida, que é: se vocês desconfiam tanto do Estado, na capacidade que o Estado tem de regulamentar, de fiscalizar, que força vocês acham que o Estado vai ter de impor políticas públicas, de regular a educação, regular a saúde, se vocês não acreditam nem que uma lei possa dar um pouquinho mais de eficácia? Não digo eficácia plena, não digo que vai resolver todos os problemas, mas eu acho que o grau de desconfiança de vocês do Estado é tão grande que dificilmente esse grau de desconfiança seria capaz de apoiar políticas públicas ou ver o Estado como um ente suficiente para defender esse problema. Então, essa é a minha pergunta. Bom, para deixar claro, a gente não desconfia do Estado, a gente acredita no Estado, acho que o Estado de Direito é extremamente uma vitória dentro da nossa sociedade. E o que eu quero falar é assim: a sociedade está extremamente ligada ao direito. Os valores da sociedade são passados para o direito. Então, o que a gente quer dizer dizendo aqui é que a Lei Maria da Penha ela foi colocada, mas a mentalidade dos homens não mudou. Então, a gente precisa que mude essa mentalidade, mas não por meio de uma lei. Porque uma lei no papel não vai mudar a mentalidade dessas pessoas. Tem várias leis aí, tem gente que nem conhece a lei, tem gente que nem sabe o que é uma Constituição. Entendeu? Então, a mudança não ocorre por 3 letras, um artigo na Constituição. São políticas públicas agregadas que vão mudar a mentalidade da sociedade. Não é uma lei. A gente acredita no Estado, mas a partir do momento que a sociedade aceita esses princípios, a lei é eficaz. Então é isso que a gente quer dizer aqui. A Lei Maria da Penha, ela é ótima. Eu concordo muito com ela, eu sou muito a favor. Mas fala isso para aqueles homens que batem nas mulheres. Vê o que eles acham do que são as mulheres. Entendeu? Não é uma lei que vai mudar. Foi questionado aqui se a gente tem desconfiança no Estado, mas eu queria colocar um ponto importante. É uma lei que vai regulamentar um serviço exercido por sua maioria por mulheres. Kelsen fala da interpretação das leis e das normas. E até que ponto os homens são capazes de idealizar uma lei que vai regulamentar isso, de aprovar, de votar, sendo que é majoritariamente composta por homens, é uma minoria de mulheres lá dentro que está lá para falar e pensar nisso praticamente. Foi questionado se nós não fomos falar com nenhuma profissional da área. Isso será exposto mais tarde, mas e aqueles homens, então, que nem conversam com a maioria das mulheres para entender o que seria melhor ou não? A gente acredita no Estado, sim, mas a gente não pode partir do pressuposto da idealização desse
para falar das políticas públicas que ele garantiria, sendo que a gente anda na rua e a gente se sente desprotegido, e sendo que essa lei ia regulamentar o serviço dos cafetões. Como que a gente pode só desconfiar do Estado e não pensar nisso? A gente, vamos confiar no Estado, então, que ele vai fiscalizar. Mas, nossa, e como que isso vai privilegiar quem é o dono dessas prostitutas? Porque elas vão ter, sim, seus chefes a partir do momento que isso se transformar em um mercado. Bom, gente, vocês falaram bastante sobre a Lei Maria da Penha. O que eu quero dizer aqui é que a Lei Maria da Penha... Não, sim. Mas vocês combateram bastante nosso ponto sobre a Maria da Penha. O problema é... A questão aqui é, a Lei Maria da Penha, ela é contra a violência. Ela é contra a violência, ela foi eficaz, sim, no seu sentido, mas a violência, ela continua acontecendo. O que nós argumentamos aqui é que a regulamentação da prostituição, ela vai promover a continuação do abuso, ela vai promover a continuação da exploração, ela vai promover a continuação do benefício ao cafetão. A quem essa lei vai beneficiar? A quem ela de fato vai beneficiar? A prostituta, de fato, que é explorada, como foi dito aqui, que pelo menos 88% quer mudar de profissão, ou o cafetão? Só para constar, essa é a jurada Bruna também, tá? Bruna. Gente, como a Elisa falou, parabéns, está bem bonito o debate, bem acalorado. Como já teve uma pergunta para esse lado, a minha pergunta é para vocês que defendem a regulamentação. Foi também um ponto suscitado pelo outro grupo que não ficou claro para os jurados, a questão de como vocês enfrentam os dados dos países que regulamentaram a prostituição e tiveram aumentos drásticos, segundo a informação que foi passada para a gente, como Holanda e Alemanha, tiveram aumentos drásticos nos casos de prostituição, e como vocês encaram esses dados, porque vocês desmereceram os dados, só que vocês citaram dados da Nova Zelândia também. Então a gente não sabe se a gente considera dados ou não. Qual é a posição de vocês sobre isso? Primeiro que a gente não pode partir do pressuposto que o que acontece em um país vai acontecer em todos os países do mundo. Porque tem toda uma história diferente em cada país. Isso é um ponto. Segundo que a Nova Zelândia, ela regulamentou a prostituição, assim como a Holanda. A Holanda, o que aconteceu? Aumentou? O que vocês falaram que aconteceu? Aumentou. O tráfico de pessoas, tá. Só que aqui o que está em pauta não é o tráfico de pessoas, e sim a prostituição de maiores de idade. A segunda coisa é o seguinte, a Nova Zelândia, ela regulamentou há 13 anos atrás, e o que a gente observou foi que não houve nem aumento e nem diminuição. Partindo desse pressuposto, o que a gente propõe é que, se isso é uma realidade, se isso de fato ocorre, então que deem condições dignas para essas profissionais exercerem a sua profissão, entendeu? Que elas tenham condições dignas de trabalho, que elas se sintam minimamente amparadas pelo Estado. A gente não está partindo da utopia de que o mundo seria melhor a não existência da prostituição. Tudo bem, só que a gente está partindo do pressuposto de que isso é um fato, isso acontece. Então, que a gente dê condições dignas para essas profissionais exercerem as profissões delas. Bom, na verdade, a gente não desconsiderou os dados estatísticos deles. O que a gente critica, na verdade, é o encaminhamento lógico disso. Tá. O problema é que, para você partir da premissa da regulamentação da prostituição padrão e chegar à conclusão do crescimento da prostituição infantil, é preciso de um encadeamento indutivo, certo? Você usar um dado totalmente relacionado ao outro, como se eles tivessem uma relação estrutural de causa e efeito, não tem sentido algum. Eu posso usar, só porque eles coexistem numa realidade, não quer dizer que um está em função do outro. E é basicamente isso que a gente critica, que é uma indução solta, não tem um encadeamento indutivo e racional em torno disso.
A respeito das estatísticas da Nova Zelândia, nós realmente acreditamos que elas sejam bem mais interessantes e mais preciosas do que as apresentadas pela Holanda. Porque a da Nova Zelândia ela foi regulamentada há 13 anos, então é um dado um pouco mais confiável do que a Holanda, que foi apenas 4. E com relação à Holanda, os dados que foram apresentados é com relação ao aumento do tráfico de pessoas. E nós acreditamos que seja, sim, um dado muito interessante, porque nos indica que estão havendo mais denúncias, que a justiça está chegando, ela é tardosa, ela é vagarosa, ela ainda é muito ineficiente, mas a gente vê isso com bons olhos, que, olha, pelo menos alguém está fazendo alguma coisa. Estão havendo as denúncias, é mais nessa linha. Aí... Perdão. Pode começar? As senhoras falaram bastante também de como a regulamentação poderia promover violência, mas eu só gostaria de ressaltar um ponto importante, que a violência está por toda parte nessa sociedade. Um argumento que foi utilizado de que não há como fiscalizar uma relação sexual, abusos que podem ocorrer numa relação sexual, de fato, em nenhum local há como fazer isso. Abusos podem ocorrer em qualquer relação, seja essa na prostituição ou fora dela. A falta do uso de camisinha é um problema de saúde pública geral, não é um problema da prostituição. Então, melhorar essas condições de trabalho, garantir direitos trabalhistas para essas profissionais, não consigo entender como isso seria promover a violência. Sim, o contrário seria apenas deixar essas pessoas à margem, que é o que acontece desde sempre, e é a insistência em fechar os olhos para uma realidade. Bem, não regulamentar a prostituição é o mesmo que criminalizar a prostituta. O prostíbulo, como crime, coloca taxa para a sociedade que a pessoa que ali trabalha, no caso a prostituta, é uma criminosa. Quando na realidade a gente não está falando de uma criminosa, a gente está falando de uma mulher cis ou trans, marginalizada. E... calma um momento. O mundo utópico que vocês tanto propõem, o conto de fadas, onde não existe machismo, onde a prostituição deixará de existir de um dia para a noite, afinal, as políticas públicas são tão eficientes, é um moralismo, é fundada por moralismo e pela ilusão de que fechar os olhos para o problema vai fazer com que ele desapareça ao acaso. Bem, nós, por outro lado, a gente tem... eu já falei isso antes, mas é importante ressaltar. Temos propostas reais para problemas reais e urgentes. Afinal, se as próprias prostitutas encontram, em maioria, óbvio, encontram na nossa proposta a sua melhor chance, quem é qualquer outra pessoa que não elas para falar contra isso? Bem, outra coisa. Muita gente, por esse lado do moralismo, pode colocar o questionamento de e se fosse minha filha? Pergunta é completamente errada. E se já fosse sua filha? E se você pudesse ter pelo menos a oportunidade de imaginar que ela vai trabalhar e terá um mínimo de amparo, que se acontecer alguma coisa com ela, ela pode pelo menos se dirigir até uma delegacia. A gente aqui também está falando de medidas a curto prazo, no caso a regulamentação, que não será tão eficiente de fato a curto prazo, mas a longo prazo ela pode de fato diminuir a discriminação. Por exemplo, a minha filha pode olhar para uma prostituta numa esquina ou pode olhar para um prostíbulo e não ver o tom tão pejorativo que talvez eu, nos meus próprios preconceitos, um dia já vi. Eu vou ler um relato de uma prostituta, Aline Lopes. Eu trabalhei antes de ser puta como faxineira no apartamento em Santos. R$50 por dia, 2 dias na semana, para deixar a casa limpa e organizada. A moça não tinha tempo, faculdade, academia, TCC à vista. Ah, Aline, se não fosse você eu estava perdida. Trabalhei também quando estava grávida. 6 meses de gestação, subindo escada porque a moça tinha mania de limpeza e o filho era enfermeiro. Imagina, Aline, esbarrar em móvel empoeirado e ir trabalhar assim? R$25 por dia.
Eu trabalhei como manicure também. De R$100 que eu lucrava por dia, 40 eram meus. Os outros eram da dona do salão. A cliente agradecia aos céus. Aline, gosto de você porque você trabalha quieta. Manicure boa é assim. O que faria eu sem você? Catei latinha também, 40 centavos o quilo na época. Você sabe quantas latinhas são necessárias para 1 quilo? Eu duvido que vocês saibam. Eu vendi catavento na praia, pipa, salgados, quando a fiscalização não era truculenta. Várias mulheres se divertiam com isso. Já ouvi piada de muitas. Quanto à fiscalização? Tá certo. Não dá para confiar em produtos vendidos na praia. Tem que ter regulamentação. Desculpa. Cresci em caçamba de rua. Todos os meus livros vieram de lá. Os meus brinquedos também. Eu conheço várias crianças de hoje, 23 anos depois, estão no mesmo lugar, com as mães e avós levando carrinhos de sucata nas costas, sendo evitadas por mulheres nas ruas. Para agora ler discurso que são contra a regulamentação do trabalho sexual porque é exploração, pagando pouco para as funcionárias, pagando sua manicure do salão, sem se importar quanto ela realmente ganha, jogando latinha vazia de cerveja na rua porque o que não falta é gente para catar. Hoje não muda muito. Trabalhei como funcionária pública durante 33 dias. Trabalhei como funcionária pública durante o dia, R$33 para aguentar humilhação e levar literalmente todos os dias na cara. E o seu feminismo? Olha para todas as mulheres ou só as que trabalham com sexo? Senhores, eu acredito que todos nós entramos em um consenso quando afirmamos que gostaríamos de viver em um mundo perfeito. Um mundo onde todos os seres humanos nascessem iguais e livres. Mas a realidade não é essa. Todos nós entramos em um consenso quando dizemos que o que nós queremos é a dignidade da pessoa humana. A dignidade para todos, correto? E é apenas isso que nós queremos. É claro que a regulamentação, da forma como está colocada, da forma como nós enxergamos hoje, ela não é perfeita. E nada nunca será perfeito. Mas acreditamos fiamente que este é um primeiro passo necessário. É uma medida profundamente necessária neste momento. Estamos em um momento de necessidade extrema. É necessário fazer alguma coisa. Ficar parado nunca vai mudar nada. E é claro que também é importante ressaltar que a sexualidade da mulher sempre foi um estigma na sociedade brasileira. A única digna de respeito era a famosa bela, recatada e do lar. E é claro que se você fosse um pouquinho diferente desse suposto modelo, você era considerada puta, logo, menos digna do que a bela recatada do lar. Logo, menos ser humana. E é isso que nós não queremos. Nós queremos dignidade a todos. Queremos que elas digam, não, já chega, temos limites, temos regras. Quem compra os nossos serviços não podem fazer mais do que bem entenderem. É isso que significa a regulamentação. É regulamentar a figura do cafetão. É colocar um fim à exploração sexual. É dizer um basta. É não fechar os olhos. Já chega de fechar os olhos. Chega de fechar os olhos, senhoras. Ouvimos aqui um relato bastante tocante sobre uma mulher que, de fato, viveu uma vida muito difícil, passou pelas mais diversas formas de exploração. Quem somos nós para dizer algo, certo? De fato, o nosso feminismo só vai olhar para essas mulheres profissionais, prostitutas, estigmatizá-las. Nós devemos justamente acabar com esse estigma. Nós estamos anulando o papel dessas mulheres como sujeitos. Feminismo não pode colocar as mulheres no papel de vítima. É justamente o oposto disso, a emancipação. E a voz dessa mulher que foi explorada a vida inteira e encontrou nessa profissão uma condição um pouco mais digna, ainda que devesse ser muito mais. Mas ela com certeza, as senhoras me entendem. Existem algumas diferenças que são importantes de serem tratadas, como, por exemplo, ela falou de quanto ganhava em cada trabalho. Mixaria. Se ela conseguisse um pouco mais, nós estaríamos anulando o papel dela como sujeito da própria história, de dizer, não, ela não pode ir para a prostituição porque ela será explorada. Mesmo que isso lhe renda um pouco mais de sustento, isso poderia lhe render um pouco mais de sustento, e para isso, ela merece condições dignas, condições de fato dignas de trabalho, e não fechar os olhos, não se omitir e achar que o problema vai se resolver por si só. Os senhores falam de políticas públicas, então vamos pensar, políticas públicas de saúde. Se esses profissionais vão num médico hoje sem ter qualquer regulamentação, esse médico vai olhar como para ela, com o preconceito que a nossa sociedade olha para essas pessoas.
Por último, eu queria ressaltar que o outro lado fez várias perguntas a respeito de como a fiscalização vai ajudar. Como a fiscalização vai ajudar com os cafetões? Ela vai andar de lado a lado com os cafetões. Não, não vai. A fiscalização vai justamente acabar com os cafetões. É o que a gente quer, a queda desses caras. Toda hora vocês falam os achismos a respeito da regulamentação, da possível regulamentação. Mas e se? Mas e se? Ok, e se? E se regulamentar? É o primeiro passo para uma sociedade mais justa. É o primeiro passo para a desmarginalização dessas mulheres. É o primeiro passo. E o que vocês propõem? Eu quero saber o que vocês propõem. Política pública, cadê? Eu só ouvi uma. Fernando Haddad, gosto. Fernando Haddad. Mas cadê o resto? Eu só ouvi uma. É ótimo, pode funcionar muito bem. É pouco, muito pouco. A gente quer mais. A gente quer muito mais do que só uma política pública. Eu quero saber o que vocês propõem. Acabou o filme. Bom, eu só queria deixar claro, primeiramente, que a prostituição no Brasil, ela não é crime, tá? Não sei quem é que falou. Não é crime, ela não pode ser presa por ser prostituta. O que é crime aqui é você montar um estabelecimento e vender o sexo ali. Outra coisa, tráfico, gente, prostituição infantil é consequência da prostituição, entendeu? Porque a cultura do estupro, a cultura que prostitui mulheres, vai também prostituir crianças, entendeu? Porque é a mesma coisa para eles. Vai traficar mulheres porque é a mesma coisa para eles. Outra coisa que eu queria falar, na Alemanha, gente, faz 14 anos que tá regulamentado, entendeu? Mas tem na Austrália. E olha, lá, 52 bilhões de reais são movidos por ano. E sabe quantos contratos regulares tem lá? 1%. Quer dizer que as outras estão sendo exploradas. Quem é que vai colocar o contrato e regulamentar? Se na Alemanha nem fazem isso. Outra coisa, vocês falaram de mixaria de salário. Mixaria de salário. Bom, uma prostituta chamada Cleone dos Santos, ela foi prostituta durante 15 anos. E aos 30, sabe o que ela era considerada? Velha. Aos 30 anos, ela era considerada velha. E ela tinha que se prostituir na rua por R$5. R$5 pra ela ser usada, violada por um cara que nem sabe quem ela é. Isso é mixaria pra mim. E olha aqui, você falar de exploração do trabalho, pra mim, Alex fala em colocar na balança os princípios. Ele fala disso. E sabe o que eu vejo aqui? De um lado, exploração do trabalho, e do outro lado, exploração do trabalho e exploração do corpo. O que passa no psicológico de uma pessoa usada constantemente? Cadê a dignidade de um ser humano desse? Pelo amor de Deus, imagine vocês, mulheres, deitadas numa cama o dia inteiro, sendo usada, sem saber quem está em cima de vocês. Vocês falam que não defenderam o projeto de lei porque tem muitos buracos que não conseguem falar efetivamente o que vocês querem dizer. Mas nas duas perguntas que a gente fez sobre meios eficazes de como a fiscalização ia ocorrer, não duvidando que a fiscalização é algo positivo, mas como? E vocês não conseguem dar uma resposta? Vocês falam que a violência é generalizada, que a falta de saúde pública é generalizada. E o que a gente está propondo aqui é utópico? Quem quer... nosso projeto é a realidade livre do machismo? Quem quer legitimar aqui a subjugação da mulher ao homem? Tanto o cliente como o cafetão. Não somos nós. Uma fala citada pelo outro grupo. Minha filha pode olhar no futuro para um prostíbulo, para uma prostituta, e não ter preconceito, como eu já tive um dia. Mas não dá para considerar que essa profissão pode estar no currículo da sua filha? Nossa, parece que ainda tem uma distância gigante. Olhar e não ter preconceito, tudo bem, mas por que não considerar que a sua filha está exercendo ela, já que é regulamentada e digna? Bom, meus amigos, foi perguntado aqui a quem o nosso feminismo serve. A quem o feminismo de vocês serve? A elas também? Vocês estão pensando em tudo que foi apresentado? Porque os argumentos de vocês são muito bons, nós reconhecemos, mas... E o que foi apresentado? E os fatos? E eu deixo claro que em Amsterdã a legalização está há 16 anos, certo? O que foi dito aqui foi errôneo. E, no caso, a diminuição dos cafetões, caso haja a legalização, ora, o trabalho deles vai ser também regulamentado. Como isso diminuiria os cafetões? Como isso diminuiria a quantidade de cafetões?
Os prostíbulos aumentam. Nos países onde isso foi regulamentado. Obrigada. Onde isso foi regulamentado, houve aumento dos prostíbulos, houve aumento do número de cafetões. E como nós dissemos, em muitos casos sim, na maioria dos casos, tudo aquilo que é proposto pelo homem que compra, que usa a mulher como objeto, o que é proposto é feito. A mulher pode estar cansada, mas ela está recebendo. É obrigação dela fazer o que ele quiser. E se ela não quiser, isso é estupro. Vamos pensar no cenário da política e do governo brasileiro. 91% dos ocupantes do Congresso Nacional são homens, em sua maioria esmagadora, brancos, provenientes de uma classe social elevada e historicamente opressores dos direitos femininos. Uma lei que supostamente procura dar direito às mulheres será feita por homens, fiscalizada por homens e julgada por homens. Uma regulamentação da prostituição, a mercantilização do corpo feminino, servirá somente aos homens, o cafetão e ao cliente. Não se busca proteger a mulher. Tornar alguém mercadoria é sim retirar sua dignidade, a sua humanidade, e não conferir dignidade. A função do aplicador da lei dá ao juiz um certo poder de escolher o que lhe parece mais razoável aos olhos do direito. Dentro dessa discricionalidade que lhe é conferida, o juiz, como eu já disse, homem branco, rico, opressor e machista, permeia seu julgamento pelos seus próprios preceitos e preconceitos. Atualmente, a gente possui casos de que, mesmo com a fiscalização e a limitação dessa discricionariedade do livre interpretador do direito, diariamente nas cortes são proferidas palavras de preconceito e opressão à mulher com o aval do Estado. Como se espera que a mulher seja amparada pelo mesmo sistema que a exclui? Um projeto de lei que busca regulamentar a prostituição não impede a exploração e a exclusão social. Ele legitima essa exclusão de poder historicamente presente no nosso patriarcado. A Lei Maria da Penha não reduziu o número de mulheres mortas. Elas não são realmente protegidas e amparadas pela lei que lhe deve conferir direitos. A estrutura composta por homens não reduziu a violência à mulher. O que faz vocês pensarem que esses mesmos homens estão preocupados com a mulher? A preocupação é com eles mesmos. Um ordenamento jurídico que ganha unidade por princípios como da dignidade humana, da igualdade e com o objetivo de reduzir desigualdades sociais, não comporta uma antinomia tamanha entre esses conceitos e uma norma que atenta contra os próprios alicerces do Estado de Direito. Vocês dizem que o trabalho ele deve ser voluntário com pessoas de mais de 18 anos. Mas se é voluntário, você implica que existe uma opção. Vocês mesmos concordaram conosco que não existe essa opção. Vai ser voluntário para os 90% de trans e travestis que se veem nessa opção? Porque não é o que parece. Vocês falam uma coisa e os dados que vocês realmente trazem e concordam conosco negam que vocês realmente estão falando como um dos princípios básicos para essa regulamentação acontecer. E se mesmo, com tudo que foi reiteradamente dito, vocês acham que nós não buscamos atribuir a dignidade à mulher? Escutem mesmo de uma que, como vocês falaram, nós fomos procurar e nós fizemos uma entrevista, é para ver se vocês entendem que legalizar a prostituição é legalizar a exclusão e o abuso contra as mulheres. Você escolheu ser uma profissional do sexo ou você não teve escolha? Não teve escolha, né? Eu acho que 90% das mulheres garotas de programa é porque não tem escolha. Certo. Porque tem uma necessidade e um salário fixo não dá pra sustentar uma família. Certinho. E você já sofreu algum abuso? Se sim, como resolveu isso? Foi a alguma delegacia? E só lembrando que se você não se sentir confortável para responder uma pergunta, você não precisa, só... Não, nunca sofri abuso nenhum, graças a Deus. Certo. Só da prostituição mesmo, né? O pior abuso é esse, da prostituição. E... Bom, esse áudio foi o áudio de uma prostituta, que ela não falou o nome dela, então a gente não vai falar. Ela autorizou a divulgar o áudio. Bom, então eu quero só reiterar aqui. Vocês falam muito em dignidade de trabalho, pessoal. Tudo bem, eu entendo, mas eu espero realmente que vocês, jurados, consigam entender que a dignidade da vida é bem maior do que uma dignidade de trabalho. Pelo amor de Deus, essas mulheres sendo usadas e violadas constantemente. É o meu corpo. Quanto vale o meu corpo? Quanto vale o seu? Você pode pôr o valor no seu corpo? É isso que vocês estão fazendo. É isso que vocês estão fazendo. Dizer que tá tudo bem vender o corpo. Tá tudo bem ser objeto.
É isso que eu entendo da proposta de vocês. E que a sociedade vai entender também. Então eu faço esse apelo sim por mim, que sou mulher, e que vou ter filhos e vou ter um futuro nesse país. Que não deixe que isso aconteça. A gente vai fazer um último apelo aos jurados, para que depois de tudo que foi exposto, vote para aquilo que vai sim beneficiar as mulheres na nossa sociedade. Que não é uma lei idealizada e votada por homens que vai regulamentar, vai privilegiar os cafetões, os clientes e os machismos, mas sim aquilo que realmente vai beneficiar a condição delas no nosso país. Apenas para encerrar, nós ouvimos esse áudio, nós ouvimos depoimentos que os senhores apresentaram aqui. Nós temos que lembrar, prostituição não é uma opção, não pode ser visto como opção, até porque não é. O que nós queremos aqui é proteger as mulheres que, infelizmente, têm que se submeter a essa condição. Nós queremos impedir que ocorra precificação, mercantilização do corpo da mulher. Queremos impedir, eu como homem, me sinto confortável, me sinto na obrigação de falar isso. Temos que impedir que uma medida machista, que vai promover o machismo como essa, venha a ser aprovada e venha a ser aceita pela sociedade como uma solução para este grave problema, que tem como uma de suas raízes o machismo em si. Acabou. Gente, a decisão é minha, então somente minha. Se vai ter os 5 minutos extras de cada equipe, eu quero 5 minutos, tá? Pode falar, amiga. Ai, desculpa. Eu vou falar da Lei Maria da Penha, que se eles defendem. Não, pode começar. Tá, mas vai. Bom, eu queria falar e perguntar pra vocês. Vocês falaram o tempo inteiro da Lei Maria da Penha, mas acho que nenhum daqui acha que não foi um avanço para a mulher. Ou as pessoas falam que a Lei Maria da Penha não foi um avanço. Para vocês estão questionando a eficácia. Realmente, a eficácia da Lei Maria da Penha ainda é questionável. Mas ela foi criada e foi um avanço para a mulher. Se a eficácia dela não é tão suficiente, isso daí já não é mais uma discussão. Mas você tem que criar leis capazes de proteger essas pessoas. Porque da mesma forma que a mulher teve seu espaço na sociedade com a Lei Maria da Penha, eu acho que a regulamentar a prostituição, você vai dar dando um espaço na sociedade. A gente não está discutindo eficácia de lei, a gente está discutindo que deve existir. Bem, agora sobre lugar de fala que vocês colocaram, novamente a questão da PL, vocês trouxeram de novo, mas percebam que a PL foi muito mais mencionada por vocês do que pela gente, porque a gente não se baseou nisso. Bem, agora, vamos, como eu não lembro quem falou, acho que a Rafa comentou sobre a política, como é o cenário, o padrão dos políticos brasileiros. De fato, homens, cis, ricos. Entretanto, quando a gente encontra uma exceção, que é o caso do Jean Willis, que propôs a PL, vocês querem tirar essa fala de alguém que sequer tem lugar de fala, porque as próprias deputadas mulheres, femininas, que onde, tipo, essas prostitutas deviam estar encontrando sua representatividade, elas não estão apresentando essa opção, elas não estão dando chance, não estão dando lugar de fala, não estão dando oportunidade para escutar essas mulheres. Então, quando elas encontram a representatividade que elas precisam em uma outra pessoa, ainda assim, vocês não acham válido. Eu acho que a fala é melhor do que nenhuma. Qualquer fala é melhor do que nenhuma. Que o negócio ser jogado para debaixo do tapete, fechar os olhos, mundo utópico, etc. A única coisa que eu queria deixar clara é o seguinte, como a gente já reiterou diversas vezes, a gente está falando da realidade. A gente concorda com a objetificação da mulher, com o machismo, a gente não nega isso. Só que isso é discussão de faculdade de direito elitista. No dia a dia, as pessoas estão preocupadas em ter o que comer, em ter onde dormir. As pessoas estão preocupadas em sobreviver. Então a gente está encarando a realidade de que as pessoas não têm essa opção. E a regulamentação traria a opção para as mulheres poderem sair disso, quebrar esse tabu de que elas vão viver para sempre marginalizadas da sociedade. Pensem nisso, a gente tá lidando com pessoas que estão a troco de R$2, de 10, 20 reais, para terem onde comer e o que comer e onde dormir. É disso que a gente está falando. A gente não está discordando com a objetificação da mulher e não está discordando sobre o machismo. Isso existe, isso é inegável, mas ficar de braços cruzados não vai fazer com que isso acabe. E é muito interessante pensar sobre como prostituição é horrível e objetifica a mulher, mas
é uma profissão... Muito se diz que é a profissão mais antiga da história, e se até hoje nada foi feito para acabar com ela desde a raiz, como as senhoras propõem, com esse feminismo utópico, como isso poderia ser feito? Por quê? Porque a nossa sociedade é hipócrita. É hipócrita. Quantos desses homens que estão nessa sala, que poderiam estar aqui dizendo que se sentem confortáveis para dizer que são contra a regulamentação da prostituição, quantos desses homens não estariam procurando serviços? Porque a nossa sociedade é hipócrita. Então, você me desculpa, mas a senhora usa carteirada, diz que no Congresso só tem homens, mas o debate que nossa colega Laura levantou é muito interessante. Afinal, o que é representatividade? Essas mulheres que estão lá, que conseguem uma rentabilidade um pouquinho maior do que, por exemplo, empregos como naqueles relatos de catalatinhas, elas não estão sendo ouvidas. Essas mulheres não têm voz. É muito fácil colocar a mulher no papel de vítima. 90%, 98% do Congresso não tem mulheres. Tem algumas. E elas estão lá, Bom, eu também gostaria de falar sobre a questão do cafetão que vocês falaram, e talvez vocês tenham interpretado mal quanto a nossa ação com a figura do cafetão. A imagem do cafetão que nós temos é de um explorador sexual e que ele age à margem da lei do Estado, é uma ação criminosa. E a gente não quer legalizar a ação criminosa e a exploração. Na verdade, queremos impor limites e alterar a imagem do cafetão. É fazer que ele deixe de ser um explorador e passe a ser, no máximo, um empregador. É impor limites a esse agressor, a esse machista e explorador que age fora dos olhos do Estado, porque vocês propõem que viramos as costas para essas ações e deixamos simplesmente que ele continue agindo de forma exploradora e sem limites. Não, é só... É antes um feminismo que vocês dizem utópico do que um feminismo que beneficie homens. Bom, eu só queria reiterar novamente aqui que a gente não discorda da eficácia da Lei da Maria da Penha. O que a gente está falando aqui é que a sociedade não está preparada. A gente está falando aqui que ela vai ser eficaz um dia, ela vai ser eficaz quando a sociedade mudar a mentalidade, entendeu? É isso que vocês precisam entender. Não existe lei que vai mudar a mentalidade. Existe mentalidade que vai ser colocada em lei. É assim que funciona o direito. É assim que a gente aprende aqui. Outra coisa, falar aqui que falar de objetificação da mulher é coisa de faculdade de direito. Mas eu conheço feminista, elitista. Eu conheço feministas de diversas faculdades, ou de nenhuma faculdade, e de nenhuma classe social elevada, que falam da objetificação da mulher. Então, pra mim, não tem nada a ver isso daí. Objetificação da mulher é assunto de toda mulher, não é assunto de classe de direito, de elitismo, não. Ah, vocês falam que a gente quer fechar os olhos pra prostituição. Eu acho que quem tá fechando os olhos aqui é vocês. Sabe por quê? Pro machismo. Porque fazer com que a gente seja vendida como objeto, isso é fechar o olho pro machismo, né? Vamos fechar o olho pra quê? Foi dito aqui que a eficácia da Lei Maria da Penha não é mais uma discussão. Então vocês não defendem a eficácia da regulamentação, mas só que essa deve existir. Que bonito! Vocês reconhecem uma linda teoria. Como é que existe já? Vocês mesmos admitiram isso. Não defendem eficácia, mas que deve existir a regulamentação. Que depois que estiver lá, então não é mais um problema. Foi dito, os jurados ouviram. Debate de faculdade elitista é acreditar em tanto utopia assim. Uma carteira assinada com a profissão de prostituição, isso acaba com o preconceito, que lindo. E nem na fala final do grupo foi propostas como meios eficazes de efetivar a fiscalização. O argumento que seria deles o mais forte se resumiu a uma teoria. Mais uma vez. E a profissão mais antiga que existe, a prostituição, e desde então nada foi feito para melhorar ou combater. Bom, já que nada foi feito, vamos legitimar, né? Não, alguns pontos apenas eu gostaria de ressaltar. Primeiramente, em relação ao cafetão como empregador. Entendi, mas será que o cafetão realmente vai ser um empregador tão gentil quanto um gerente de empresa? Apenas gostaria de deixar, só porque o Estado vai fiscalizar, deixo aqui essa reflexão para vocês. Além disso, em relação à Lei Maria da Penha, os senhores disseram em vários discursos que nós abordamos a Lei Maria da Penha o tempo todo. Os senhores abordaram mais que a gente, falando exatamente isso. E apenas gostaria de dizer que em relação a isso, a questão da Lei Maria da Penha
é que ela não tem pontos negativos, ela apenas tem pontos positivos. Ao contrário dessa questão da regulamentação da prostituição, que tem pontos muito negativos, como nós expomos aqui. Devo mencionar também que nós não estamos criminalizando a prostituição, estamos apenas apontando os problemas da regulamentação dessa atividade, como que ela seria prejudicial às prostitutas. E apenas uma última coisa, que foi um último discurso que me deixou não apenas indignado, mas triste, que veio desse grupo. Ao falar que quando foi dito que os homens que apoiam a desregulamentação da prostituição poderiam estar interessados apenas no uso desse serviço. Por favor, senhores, nós estamos acima disso. Eu não estou aqui porque eu quero fazer uso de prostituta. Não preciso. Estou aqui porque eu acredito que mulheres devem ter direitos. Gente, se esse grupo interromper mais uma vez, esse grupo aqui, eu vou dar mais um minuto para ele, já cresce. Só queria colocar mais uma coisinha. Vocês falam que legalizar o cafetão, regulamentar o cafetão, vai acabar a exploração. Foi o que a gente viu na Alemanha mesmo, em 2002. Desde 2002 está lá, legalizado, regulamentado. E aí tem 1% de contrato formal. Realmente, o salário daquelas mulheres está garantido. Realmente, o direito delas está garantido. Ou esses 52 bilhões de reais, tá indo para quem esses 52 bilhões? Porque eu estou vendo 1% de contrato para 400 mil prostitutas na Alemanha. Vocês falam que essa lei vai dar dignidade e sim vai atribuir direitos. Estupro não é crime no nosso país? Ela pode fazer isso e ela não é ouvida, exatamente por causa do machismo estrutural. Já existe uma lei que impede estupro, que impede violência, o assédio, e essa lei devia ser aplicada para qualquer uma das profissões ou objeto que está sendo tratado, que no caso é a mulher. Então vocês precisam de mais uma lei para falar que mulher é gente, que na verdade já deveria ser ocupado? Eu não estou entendendo, porque essa lei já existe, vocês só estão querendo atribuir mais legitimidade. Vocês ficaram indignados com a posição de um membro do grupo por admitir que ele não precisa ter uma mulher se subjugando aos pés dele para obter prazer. E a gente que ignora o machismo. Indigna vocês uma pessoa não precisar procurar serviços marginalizados na rua, porque o Estado não é capaz de fornecer outras opções? Mas então tudo bem. Então quanta utopia. Jurados, vocês podem sair para deliberar, para não ter que... Eu vou falar uma coisinha, gente, seguinte. Meu sonho é que essa sala rachasse. Somos amigos. Gente, vamos lá. Mas seguinte, eu achei um júri melhor que o do primeiro semestre, apesar do pouco tempo de organização de vocês. Mas eu achei melhor, achei um júri mais focado, mais embativo, mais visceral. Talvez porque vocês se conheçam, saibam cutucar, se sintam mais mordidos com a provocação de um amigo. Falou, pô, você é meu amigo e tá fazendo isso. Me incomodei com algumas coisinhas. A interrupção constante de todos os lados, mas em especial desse grupo aqui, tá? Em especial desse grupo aqui. Não era debate. Interrupção não se faz. Vocês têm o tempo para falar, o momento para falar. Utilização do tempo final. Vocês utilizaram mal. Vocês não tinham a falar. Eles não tinham fala. Eles não tinham fala depois disso. Eles podiam criar muito mais. Podiam forçar muito mais. Podiam causar um pouco mais o rancor deles. Vocês foram mais diplomáticos nesse momento. Eu acho que vocês podiam ter sido um pouco mais canalhas. Eu adorei o júri, tá? Não falei isso no júri passado de vocês, em que vocês enfiaram uma piaba na outra sala. Vai tá disponível isso. MD, né? MD. Fumo. Mas eu achei esse júri bem melhor. Bem mais legal, bem mais gostoso de se ouvir, bem mais empolgante. Percebi que os monitores estavam no envolvimento pessoal. O Caio saiu por algum motivo, acho que
Ah, não, tá aqui. Achei que ele ia tentar pressionar os jurados, assim. O Caio, assim. Então, gente, eu vou chamar os jurados daqui a pouco, tá? Já vou fazer isso daí. Eu ia pedir pra Vitória. A Vitória tá onde? Então, pro Caio. Caio, vem falar aqui alguma coisinha que você acha. Você que foi da visceral. Bom, galera, eu fiquei muito feliz mesmo de ver o poder de argumentação, de persuasão de vocês todos, acho que não só o meu lado. Achei que vocês se prepararam muito bem, tiveram muito cuidado com os termos, eu acho que é isso mesmo. Alguns excessos de violência dos dois lados, mas eu acho que isso é normal pela idade de vocês, a maturidade que vocês ainda vão desenvolver ainda. E eu espero que vocês continuem com esse brilho no olhar, assim, de poder falar do direito, respirar direito, estudar direito e poder fazer o direito melhor para a sociedade mesmo. Eu acho que se tem um tema desse, um debate desse nível aqui, é porque a gente está no caminho certo para transformar a sociedade em uma coisa boa, justa e honesta. E eu ainda estou meio emocionado aí, então... Então vou deixar a Shang falar um pouco. E muito parabéns para todo mundo, viu? Acho que foi um júri bastante qualificado, dos dois lados. Os dois lados se empenharam bastante, não é um debate fácil, é um debate polêmico dentro do próprio feminismo. Então, assim, trazer isso e homens debaterem sobre isso é uma coisa bastante complicada. A gente não tem consenso dentro de um próprio movimento que é tão grande, imaginar aqui, que primeiranistas, enfim, não subestimando vocês, mas, enfim. Acho que vocês de parabéns. Se a gente perder, eu vou ficar muito puta, porque vai ser muito injusto. Acho que todo mundo sabe que a gente mandou muito. Não, brincando. Mas, enfim, vocês de parabéns. Foi, já fazendo o encerramento do ano, foi ótimo esse ano com vocês. E é isso, tá bom? Parabéns. Parabéns. José, vem falar. O que é? Fala. Natália. Isa. Eu queria parabenizar, gente, eu queria parabenizar a equipe de monitores também. Eu sei que vou fazer até uma ressalva especial para as meninas, porque eu sei que para elas era fora da zona de conforto, tá trabalhando com esse lado do tema. Só ver a expressão da Isa, como ela está feliz de estar trabalhando com esse lado do tema, como ela está confortável. Mas eu tinha que botar um pouquinho de equilíbrio no fiel da balança. Eu não podia jogar ela para esse lado aqui, que acho que ia descompensar demais. Porque elas já estão bem calejadas no tema, já debateram bastante o tema. Eu nem ouso tentar debater o tema com elas, porque tem um abismo de conhecimento. Me deixa puxar o saco. Gente, atenção. Os jurados vão falar o voto deles individualizado. Vocês estão no curso de humanas, mas a conta é simples para fazer. Não tem nenhuma problemática com isso. Eu vou abrir o voto começando pelo Gustavo, tá? Isso vai seguindo da esquerda para a direita, uma realidade brasileira. Vamos. Gente, parabéns, vocês foram muito bem. Vocês tiveram pouco tempo, estavam nervosos, mas vocês conseguiram desenvolver as ideias. Cada um trouxe seu ponto, cada um fez uma pesquisa muito boa. Mas a gente teve que analisar alguns pontos. Então, acho que vocês argumentaram muito bem, vocês sabiam dialogar com as perguntas, vocês souberam responder. Vocês traziam argumentos válidos, importantes. Acho que a questão de trazer o feminismo dessa questão é muito importante. Os dois lados souberam trabalhar o feminismo a partir do seu interesse, né? O lado de vocês
eu acho que vocês trouxeram muitos argumentos válidos e técnicas argumentativas muito boas. Argumentos de autoridade, como Miguel Reale, como o Alexi, fazer a ponderação de princípios, isso é muito válido, isso é muito bom. Vocês trouxeram a questão da interpretação de Kelsen, que também foi muito boa. Alguns argumentos de ambas as partes foram muito rasos, a gente achou. A gente achou que vocês poderiam ter trazido a Lei Maria da Penha um pouco melhor. A Lei Maria da Penha é muito complexa, ela pode ser tanto de um lado para o outro. Acho que vocês deviam ter explorado melhor isso. A questão da São Paulo Cidadã que vocês trouxeram também é muito válido, só que vocês podiam ter explorado um pouco melhor isso. Então, a questão ficou muito rasa. E os argumentos ficaram um pouco lógicos. Porque num debate, no júri simulado, a questão é totalmente lógica. Você tem que começar expondo tudo que você tem. Nos debates, você tem que saber não só fazer perguntas boas para quebrar a outra parte, como responder de maneira a sair por cima. E no final, uma coisa que a gente sentiu bastante é que vocês deviam ter finalizado e não debatido entre si de novo. Vocês deviam ter conversado com a gente, tentado nos convencer. Mas vocês ficaram muito conversando um com o outro ainda. E isso não é bom debate, porque no silogismo lógico tem que partir de um pressuposto com outro pressuposto e fechar. E pra gente vocês não conseguiram fechar o debate, vocês ficaram ainda no diálogo um com o outro. Mas meu voto, pelas técnicas argumentativas, é que o contrário à lei foi o melhor nesse debate. Deixa pro final. Bom, parabéns pelo debate, foi realmente muito bom. Vocês têm excelentes oradores nessa turma. Fiquei muito impressionada com alguns em particulares, Laura, Maria Júlia desse lado, Rafaela desse lado. Todos falaram muito bem, mas queria destacar esses nomes que chamam muito minha atenção. E, bom, achei um debate bom, vocês tinham domínio do tema, todos estavam bem engajados, viram que vocês procuraram, que vocês pesquisaram mesmo com pouco tempo. O Humberto falou que vocês não tiveram muito tempo. E eu acho que o que faltou um pouco assim foi escutar mais, especialmente desse lado. Quando a gente chega num debate, a gente chega com as nossas ideias e para defender um ponto, mas se você não escuta o outro lado, assim, dificilmente você vai conseguir caminhar no debate. E eu acho que foi a grande diferença aqui, de um lado para o outro. Eu acho que esse lado soube escutar mais. Vocês trouxeram argumentos excelentes, trouxeram argumentos de autoridade, como o Gustavo falou, mas eu acho que faltou escutar um pouco esse lado e rebater o que eles estavam rebatendo em vocês. Então, vocês ficavam repetindo, o tráfico de crianças, É um tema excelente, argumentação lógica boa, só que eles responderam, né? Uma hora eles falaram, a gente condena o tráfico de crianças, é crime, a gente está em outro ponto. Então, você tem que falar, tudo bem, vamos entender qual é o ponto deles e, enfim, a mesma coisa da Maria da Penha. O Maria da Penha não é eficaz. Aí, não, mas a gente gosta da Maria da Penha, mas não é eficaz, talvez no futuro seja. Então, acho que faltou um pouco mais de coerência mesmo, de falar, a gente vai apresentar o argumento da Maria da Penha assim, funciona ou não funciona, enfim, e trazer os argumentos. Então vocês ficaram meio, acho que na divisória, assim, né? E, enfim, por isso meu voto vai para esse grupo, mas estão todos de parabéns e foi excelente, júri. Bom, gente, como todo mundo já falou, vocês estão de parabéns. Com certeza foi um ano memorável para vocês e esse júri simulado logo no final coroa isso de uma certa forma. É claro que um grupo vai ficar mais feliz que o outro, mas acontece, é a vida. Humberto gosta mesmo de causar intriga, então é isso aí. Parabéns para os dois lados, excelentes oradores dos dois lados. Não vou citar nomes porque eu não sei, mas muito bons oradores dos dois lados, boas oradoras, meninas lindas que falam muito bem, parabéns, gosto muito disso. Como os meninos falaram, claro que chegou uma hora que começou a ficar um pouco raso o debate, porque virou o calor das emoções, tomou conta, né? E vocês esquecem que é a gente que está avaliando e começam a ficar no tete-a-tete. Acontece, é normal, mas... é normal acontecer, mas tentem evitar no futuro. Mantenham o foco de quem vocês querem convencer. Eu achei que esse lado trouxe argumentos válidos, argumentos de autoridade, citaram pensadores importantes que vocês trabalharam, citaram Alexi, Reale, Kelsen, trouxeram coisinhas para entregar para os outros lados, isso assusta, isso é muito bom, válido, super bom.
Do outro lado, achei que vocês souberam responder às provocações desse lado muito bem, souberam responder às perguntas que a gente fez e que o outro grupo também fez muito bem. Souberam manter a linha de raciocínio de vocês e não fugir tanto, não se contradizer tanto. É claro que uma hora ou outra uma pessoa fala o que você está pensando ao contrário, você fala, puta, não acredito. Mas souberam manter bem essa linha, então os dois grupos estão de parabéns mesmo pelo trabalho, mas eu vou acabar com o sofrimento e esse grupo é o meu voto.